É sexta-feira. Quer dizer, é sexta-feira e é igual a quinta, quarta, terça, segunda. Pronto, estamos com os dias de semana iguais aos de fim de semana. A gente não pode fazer nada, está confinado, portanto, olha, o que não tem remediado está. Bem, hoje é um dos dias mais difíceis para fazer comentário. Eu já lhe vou explicar porquê. Antes de mais, deixe-me acertar aqui a câmera e perguntar a quem está a ver se está tudo bem com som e com imagem. Bom dia, Ricardo Duran. Gosto muito do trabalho do Ricardo. Bom, porquê é que eu dizia isto? Antes de mais, está tudo bem com som e imagem ou não? Novamente, mais um plano diferente do de ontem da minha cozinha. Para aqueles que passam a vida com voyeurismo, isto não é a minha casa de banho, isto é a lavandaria, ok? Colada à cozinha. Eu prometo para os voyeurs, eu prometo que um dia destes faço um programa na casa de banho, ok? Só para satisfazerem a malta que está desse lado. Bem, como eu dizia, já viu, são 13 pontos na agenda de hoje. Isto, hoje, das duas, eu não acabo isto como tem acontecido, ou então isto vai se prolongar por aí fora. E porquê é que eu dizia que é um dos dias mais difíceis? É a edição de 27 de março, não é? 27, eu já perdi a conta esta coisa, é 27 ou é 27 de março, exatamente, sexta-feira. Eu tenho muita dificuldade em comentar certos assuntos quando as pessoas perdem o juízo. E já percebeu, ontem tivemos 2 pessoas a perder o juízo. Um rapaz holandês, que deve ter bebido uns copinhos antes de ir para o Conselho Europeu, e depois o Primeiro-Ministro, que não sei o que é que bebeu também, mas eu já lá vou, ok? Não há santos, não há santos nestas coisas. E é isso que a gente precisa de perceber antes de começar a chamar nomes a estes e àqueles, e depois perder o foco, que é a pior coisa que pode acontecer num problema que nós temos, não é? Temos um problema gravíssimo em mãos, e portanto, em vez de estarmos a focar no problema, estamos a focar na porcaria das palavras que às vezes as pessoas dizem de forma impensada. E não é só um, nem 2. Vamos lá então ao período de ordem do dia. Quero bater palmas aos bancos que não esperaram pelo governo ontem para tomar medidas para apoiar empresas e apoiar famílias. E sim, houve diferenças entre os bancos. Houve uns que se mexeram logo e outros ficaram ali à espera durante dias a cozinhar coisas. Eu não estou a criticar por terem cozinhado coisas. Acho é que tem que haver urgência em algumas decisões. Um desses bancos é a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, no sentido positivo. Foi um dos primeiros bancos a dizer que ia apoiar empresas, que ia apoiar pessoas, famílias. Não foi o único, é verdade. BPI e Santander também estiveram logo na primeira linha. Só podemos bater palmas a estes bancos. Até porque os bancos, como sabem, não têm a maior fama neste momento. Segundo ponto. Deixa-me tirar aqui o som da televisão para não me baralhar. Segundo ponto. Os testes com defeito adquiridos por Espanha. Como sabe, andamos todos a correr atrás do prejuízo. Não somos só nós, são os espanhóis e são outros países também. E o problema é que quando estas coisas acontecem, pandemias globais, um shot, assim, na vertical da procura, as empresas não estão preparadas para a oferta. E até que haja o ajustamento dessas empresas com aumento da capacidade de produção e também a entrada de novas empresas no mercado, nós temos um problema, que é o desajustamento entre procura e oferta. Quando há este desajustamento a este nível, você tem problemas. Sabe porquê? Porque aparecem sempre os oportunistas. Ora, foi o que aconteceu no caso de Espanha. A Espanha comprou testes que não funcionam. É uma empresa que não está licenciada. É isto que nós temos de ter cuidado nos próximos tempos, que vão acontecer coisas destas, percebe? Já agora quero dar os parabéns, também palmas, para aquelas empresas portuguesas que trabalham no setor dos químicos e estão a reconverter a sua atividade para produzir álcool, gel desinfetante e por aí adiante. Uma delas, a Ovion, dos meus amigos irmãos Vilax. Falei com o Peter ontem, precisamente sobre isto. Estão a fornecer variedíssimas entidades, 40 toneladas, imagino só, de produção, só para isto. Só podemos bater palmas a estas empresas.
O que é que significa a história dos testes de Espanha contrafeitos ou que não respondem às necessidades? É um aviso para nós. Porque nós estamos também no mercado, numa fona, ali a correr para comprar coisas, não é? Eu só espero que, por exemplo, não apareça cá nenhum ventilador avariado, ou então que não sirva os propósitos daquela pipa de massa que a gente pagou por eles. Portanto, vamos ter que estar muito atentos a isto nos próximos tempos, e sobretudo os governantes. E porquê é que digo isto? Porque bom, eu não desconfio de ninguém, mas é a natureza humana. A natureza humana é o que é. E, portanto, eu tenho dito isto muitas vezes aqui. As sociedades mudam-se com incentivos. Depois há incentivos bons e há incentivos maus. O problema é que muitas vezes os governos dão incentivos maus e depois, naturalmente, os cidadãos e as empresas vão atrás. E depois nós estamos aqui, olha o tio, aquele, é isto e aquilo, e o sacana, e o diabo 4. E depois esquecemos que nós contribuímos para aquilo. Porque nós fomos os responsáveis ao dar maus incentivos. É isto que muitas vezes acontece, percebe? Porquê é que estou a falar nisto agora? Gastar aquela pipa de massa em tão curto espaço de tempo motiva sempre alguém a salivar. Percebe? Normalmente quem saliva nestas coisas são os oportunistas. E, portanto, eu como cidadão, humildemente recomendo ao Governo que tenha muito cuidado com quem vai fazer negócios. E com quem está a fazer negócios. Capixa? Bom, vou fazer um aviso de cidadão ao Governo e às entidades envolvidas. Hoje em dia sabe-se tudo. Ouviu? Ouviram? Hoje em dia sabe-se tudo. Mais tarde ou mais cedo. Com mais dificuldade, com menos dificuldade. Existe uma base de dados de empresas com quem o Estado negocia. Portanto, muito cuidadinho. Já percebeu onde eu quero chegar, não percebeu? Pronto. Que é para não haver processos. Ponto seguinte. Os lares de idosos e o espelho do país. Você já percebeu que nós estamos a ter e vamos ter ainda um problema mais grave com os lares de idosos. São o grupo mais desprotegido da sociedade. São o grupo onde em Espanha e Itália os médicos têm que fazer escolhas. Vou deixar morrer este porque tenho que salvar outro que é mais novo. Pensávamos nós que com os avisos e os exemplos de Espanha e de Itália nós poderíamos passar ao lado disto. Estamos a descobrir, para horror nosso, que não se passa assim, que não acontece assim. E estamos a descobrir que em algumas zonas do país a situação está perto de ficar fora do controlo. Para aqueles que inicialmente desvalorizavam estas coisas, convém lembrar que estas situações estão a ocorrer em sítios onde nunca se pensou que a doença pudesse chegar. E como já todos percebemos por uma infografia feita pelo Washington Post aqui há umas semanas, que mostra o efeito de não se fazer nada e o efeito de confinamento na multiplicação dos contágios. Há uma infografia a correr aí sobre isto. E se que alguém não a tiver visto, diga que eu depois publico. Mas isto é o melhor exemplo de duas coisas. Por isso é que eu dizia que era o exemplo do país, o espelho do país. Primeiro, os lares não prepararam planos de contingência. Não vale a pena fugirem com o rabo a seringa agora e andarem a chamar nomes à Direção-Geral de Saúde e ao Governo. É verdade que o Governo falhou. É verdade que a Direção-Geral de Saúde falhou. E a gente vai ajustar estas contas daqui a um mês ou dois, quando tudo isto passar. Em tempo de guerra não se acusa ninguém, não é? Não se leva ninguém em corte marcial, como se costuma dizer. Mas depois desta brincadeira ter passado, há cabeças que vão ter que rolar. Percebe? Porque o que está a acontecer nos lares de idosos não é aceitável. Nós vamos ter de certeza, já aconteceu isso ontem e vai acontecer nos próximos dias, um aumento grande
grave de contágios, de infectados nestes lares e vamos ter mortos também. E, portanto, eu espero que, passada esta brincadeira toda, se faça a devida análise do que aconteceu para nós termos esta tragédia. Já agora só uma coisa. Eu recordo-me os meus amigos espanhóis me dizerem há 3 semanas que Espanha nunca chegaria ao nível de Itália. E nós sabemos o que vai acontecer neste momento. Eu mostro-lhe um gráfico daqui a bocadinho, que é para você ver, que eu estive a fazer pesquisa ontem à noite. E hoje de manhã, só uma coisa, não perca aquelas rotinas do tempo de trabalho, ok? É um conselho que eu lhe queria dar. Eu vou-lhe mostrar aqui um gráfico, olha. Espanha a vermelho, Itália a verde. 3 semanas depois de ouvir os meus amigos espanhóis, que não são nem info-excluídos nem são idiotas, dizerem-me assim: Camilo, não vamos chegar ao caso de Itália. Olha o que está aqui neste gráfico. Isto é um aviso para nós. De um momento para o outro, pode-se perder o controle da situação. Bem, vamos lá então à agenda propriamente dita, que eu tive que cortar umas coisas do período de ordem do dia. A União Europeia está à beira do precipício. Você já percebeu, não é? Porque isto é uma ameaça que afetou todos. Não é o Norte está bem e o Sul está mal, como acontecia na crise da dívida. Não é uma ameaça que paralisa certos setores da economia. É uma ameaça que paralisa toda a economia. E, portanto, para momentos excepcionais, tem que haver medidas excepcionais. O mesmo é dizer. A União Europeia tem que se juntar e criar uma pool de recursos em comum para ver se é fazer face a isto. Eles já perceberam isto. Qual é o problema? É que no meio desta discussão, quando nós devíamos estar a tomar decisões com uma rapidez extraordinária, tivemos o exemplo dos últimos dias e particularmente o exemplo de ontem, em que há um senhor, ministro das Finanças holandês, que vai para um Conselho Europeu, em que, quando nós estamos a discutir, temos aqui o abismo à nossa frente, o que é que a gente vai fazer? Este tipo vira-se e começa a dizer assim: olha, estás a ver isto? Tu és este, tu és aquele, tu és o filho disto, tu és filho daquilo. Entre aspas, obviamente. Eu só percebo isto se este tipo tiver bebido uns copos a mais ao jantar ontem. Ou ao final da tarde. Só percebo isto assim. Não é pela questão do fundo. E já lá vamos à questão de fundo. É pelo momento. Quando nós temos um buraco à frente, não dizemos assim: quem é que me trouxe aqui? Epá, foste tu. Epá, tu é que descuidaste. Eu avisei-te. Não, isto é a última discussão que se faz. Essa discussão, esse finger pointing, este idiota devia estar a fazer daqui a umas semanas. Ou daqui a uns meses. Não é agora. Bom, o que é que este senhor disse? O quê? Resposta da União Europeia Comum? Não. Cada um que se dane. Cada um. Já isto é uma coisa lamentável. Eu já vou explicar daqui a pouquinho a diferença entre os Corona Bonds e os Eurobonds, ok? Os segundos são uma estupidez neste momento, mas são fundamentais. Bem. E mais, diz assim: Espanha, vocês têm um problema aí, nem vão conseguir resolver o problema, têm um problema orçamental. Jura? Toda a gente já sabe isto. O que eu tenho pena é que este idiota não tenha feito Camilo Lourenço nos últimos 3 anos. E de outros tipos, não só eu, outros tipos. Como você sabe, eu ando a insultar a Comissão Europeia há 3 anos. Sabe porquê? Porque nós andamos a fazer disparates, nós, os espanhóis, os italianos, e a Comissão Europeia bate palmas. Não, está tudo bem, pá, não, estão a fazer um trabalho extraordinário, o Ronaldo das Finanças e não sei das quantas. Problema estrutural zero. Não está resolvido. Este idiota devia ter feito esta figura nos últimos 3 anos. A dizer assim à Comissão: vocês estão a deixar passar os disparates que os espanhóis estão a fazer, os portugueses e os italianos. Que não estão a resolver o problema estrutural das contas públicas. Não resolver, não vale a pena. O Centeno pode dizer o que quiser. Não resolvemos. Bem, este idiota não disse, e agora que estamos à beira do precipício, põe-se a apontar dedos aos outros. Com esta coisa inacreditável de que manda investigar a Espanha. Investigar a Espanha? Quer dizer, o que ele devia ter dito era há 6 meses a 1 ano: olha, a Comissão Europeia vai lá ver as contas públicas espanholas, faz favor.
Se eles não vão corrigir aquilo, vem para aí uma crise, eu vou pagar aquela brincadeira. Está a ver o problema? É este o problema. O drama é este. Bom, portanto, atitude lamentável, vergonhosa do Ministro das Finanças holandês. Mas como se isto não bastasse, tivemos um rapaz do outro lado, que por acaso manda em Lisboa, que em vez de ter o bom senso de se calar e ter palavras de serenidade, atira gasolina para cima da fogueira. Quem é esse rapaz? António Costa. Bom, então o António Costa, nosso querido primeiro, tem a infelicidade de sair com esta. Deixa-me lá ir aqui, que é para não cometer disparates, ok? Que é, quer dizer, é repugnante a conversa do Ministro das Finanças holandês, Dr. António Costa. Que é repugnante já nós não sabemos. Deixe o povo chamar isso. Deixe os analistas chamarem idiota, como eu estou a chamar ao Ministro das Finanças holandês. Não se meta nisso. Não deixa ao nível do holandês. O que António Costa fez foi descer ao nível deste idiota. Percebe? Bom. Mais. António Costa vira-se e, como se não bastasse a gasolina que atirou para cima da fogueira, ainda pede outro bidon. Diz assim, dá-me outro bidon, se faz favor, que isto não chega, vou queimar este gajo. Então o que é que faz? Não quero voltar a aturar as coisas que aturei com um outro gajo que andou aqui a dizer há uns anos que os países do Sul gastaram em schnapps e gajas. Outro discurso lamentável, como na altura falei aqui. Agora vamos ver uma coisa. A questão de fundo está lá. Estes senhores não deixam de ter razão. Que é, vocês não prepararam a economia para quando houvesse um choque. E eles têm razão na questão de fundo. O errado são duas coisas. A forma como dizem e, sobretudo, percebe, o momento em que dizem. Foi isso que aconteceu ontem. Portanto, António Costa tinha mais era que ter tido a serenidade de não ter descido ao nível de pé de chinelo, percebe? Do idiota holandês. E eu acho chocante o meu primeiro-ministro, percebe, fazer esta figura. Tenho pena, percebe? Porque isto exigia gente com eles no sítio. Quando a gente está pronto numa emergência, tem que ter nervos de aço. E nervos de aço é ouvir um tipo ao nosso lado a insultar-nos e nós entrou aqui e saiu ali. Percebe? É isto que se exige um primeiro-ministro. E não me venham com a tanga do o gajo estava chateado que aquilo correu mal ontem. Eu já lhe vou dizer como é que correu o Conselho Europeu de ontem. Já agora é assim. Você vai ver os jornais, a imprensa toda portuguesa, das últimas horas, e faça uma pesquisa. É tudo em cima disto. O António Costa isto, o António Costa repugnante, o António Costa vem lembrar o gajo dos snaps e das gajas. Percebe? Espera aí, não há mais nada que se passou no Conselho Europeu de ontem? Houve. Não está ali. Eu não vejo isto generalizado na imprensa portuguesa. Eu hoje tive que ir consultar as minhas fontes de outros países para perceber o que é que se passou no Conselho Europeu de ontem. E já lhe vou contar. Percebe? É isto que é lamentável. É esta conversa, este nível a que nós chegámos em Portugal. Bom, então vamos lá ao que se passou ontem. Conselho Europeu. É assim. Nós temos 9 países que pediram Corona Bonds. Itália, Espanha, França. Nós não contamos nada para estas coisas. Somos pequeninos. Portanto, conta aqui a França, a Itália e a Espanha. Que entre si têm a esmagadora maioria da população da União Europeia. Bom, o que é que eles vieram dizer? Querem que se utilize a possibilidade de ir àquele mecanismo europeu de estabilidade, que tem uma capacidade de investimento de 410 mil milhões de euros, para ir buscar dinheiro para financiar esta brincadeira. Bom, pode chamar Corona Bonds outra coisa qualquer. Só que eles queriam Corona Bonds. E o que é que a Alemanha, a Holanda e outros países e a Áustria vieram dizer? Não, vejam lá, ainda pensem em utilizar aquele mecanismo europeu de estabilidade. A Itália não quer, porque a Itália diz que aquilo é quando se fez os resgates. Bem, eu também, sinceramente, não percebo uma coisa. A malta está pendurada, percebe? Está ali em cima do abismo. E alguém está a dizer assim, não vamos para isto agora, deixem-me lá pensar melhor no assunto, convencer o meu eleitorado. E vamos tentar uma outra solução. E o pessoal diz, não quero. Isto também não é a melhor atitude. Se passou ontem. Bem, mas não ficou por aqui. A uma certa altura, quando já iam discutir o projeto final do Conselho Europeu de ontem,
O senhor Michel diz assim, está tudo bem com este comunicado? E o espanhol, o Sánchez, diz não. E o Sánchez esteve muito bem. Não, eu não assino isso. O senhor Giuseppe Conte, que é um senhor sensatíssimo, também diz, eu não assino isso. Pronto, voltou tudo atrás. Mas pelo menos ficou escrito que os ministros das Finanças da Zona Euro têm 15 dias para parar uma resposta para isto. Imagine só, esta gente em Bruxelas, estes chefes de Estado e de Governo devem achar que 15 dias é uma coisa gerível. Não é. Numa crise destas não é. O que mostra o Estado da União. Percebe? Bom, mas agora vamos à questão de fundo. Que é para a gente ver que não há aqui só bad boys e good boys. Ok? Então eu vou-lhe mostrar. Eu estive a fazer umas continhas ontem à noite. Vamos lá. Estes 9 países que esquecem as Corona Bonds, a sua dívida pública pesa 73% da dívida pública da zona euro. Ouviu bem? Só estes rapazes têm uma dívida que equivale a 73% da dívida da zona euro. Diga uma coisa. Se você estivesse no outro lado, ficaria tranquilo? É óbvio que não. Não é? Porquê? Porque vai dizer assim, espera aí, vocês estão habituados a gastar. E nem corrigiram isto nos últimos anos. Alguns corrigiram, mas corrigiram um pouco. Eu precisava de confiança. Nós temos que entender a desconfiança do outro lado. Até porque há aqui outro problema que lhe hei de explicar para a semana, que é o que é que está preso depois às Corona Bonds. Ou seja, se vai limitar depois a liquidez destas obrigações emitidas, que têm que ser emitidas, percebe? Eu hei de explicar isso para a semana. Não conseguimos falar tudo hoje. Portanto, é este o problema de fundo. O que é que se exige nestas circunstâncias? Cold blood, percebe? Não é sangue a correr nas veias, é gelo, água gelada a correr nas veias. Estes assuntos decidem-se com água gelada. Não é com sangue quente e sangue na guerra e um gajo a chamar os nomes àquilo e aquele a chamar nomes a outros. Não é assim que as coisas fazem. Dava jeito o idiota do holandês perceber isto e dava jeito o rapaz cá em Lisboa, que eu prefiro não chamar um nome, perceber isto também. Percebe? Porque a falta de bom senso nisto mata tudo. Está a ver? Bom, sigamos para bingo. Sigamos para bingo. Veja só o contraste. Olha aqui a capa do El País. Espanha e Itália forçam a União Europeia a concretizar um plano anticrise em 15 dias. Está a ver? Eles centraram-se no problema. A malta está preocupada no repugnante. O Costa disse isto, o Costa daquilo. O que é que enfureceu tanto o Costa? O que é que interessa essa porcaria, pá? O que interessa é o que é questão de fundo. Vamos lá deixar o Joaquim Aguiar, diz muitas vezes, como você já ouviu no Think Tank, num palco há a zona iluminada e a zona às sombras. Olhe para a zona às sombras. Percebe? Onde está a sombra. É aí que estão as coisas. O foco vai muitas vezes para o sítio para onde nós queremos desviar as atenções. Vale a pena pensar nesta marmelada. Está percebendo? Se fazer figuras destas. Bem, vamos então ao ponto seguinte. Meu Deus, onde é que a gente já vai com o tempo? A violar isto vergonhosamente. 26 minutos. Vamos lá então às medidas do Governo. Muita gente me escreveu ontem a pedir, olha, comente lá a história das medidas do Governo e não sei quantos, o que é que vai acontecer, o que é que pode acontecer. Bom, globalmente falando, as medidas vão no caminho certo. Tem coisas que não estão bem. Onde é que não está bem? O plano que o Precisa Ver apresentou ontem não resolve o grave problema das empresas portuguesas, que é a falta de capitalização. Não resolvemos nos últimos anos, não resolve agora. Portanto, isso é um aspecto negativo. Onde é que eu acho que está bem? Eu acho que a facilitação do layoff é importante. Já não é aqueles 3 meses, está a ver? Bom, por outro lado, permite uma coisa muito importante. É dizer assim, quando as empresas esperarem uma quebra nas próximas semanas ou meses, isso já é suficiente para elas pedirem o layoff. Olha, isto saiu da cabeça de Cisa Vieira. Qual é o problema do plano? É que o Cisa Vieira está rodeado por esquerdistas malucos, não é? Socialistas de não sei de onde, que cuja preocupação é o socialismo. E, portanto, não lhe deixaram ir mais longe. Outra medida bem adotada. A história da moratória nos juros e na amortização dos empréstimos. 6 meses. Atenção, não é para todos. É para quem ou ficar sem emprego, ou que for objeto daquelas medidas de layoff, portanto só passa a receber 66% do seu rendimento. Está a ver? Não é para todos. E ainda bem que é assim. E também é para as empresas.
Excelente medida. Muito bem pensado. Agora, quer dizer, há outras coisas negativas. Por exemplo, a história das rendas, não é? Porque isto... Era bom os governos meterem isto na cabeça, de esquerda e direita. O mercado de arrendamento é um mercado que vive de pessoas que pouparam toda a vida para comprar imóveis, para terem o rendimento. Está a ver? Na sua velhice. Estar a dar pontapés neste mercado, e esta medida é mais um deles, é uma estupidez. Porque está-se a dizer às pessoas, olha, epá, pronto, esta moratória também vai para quem tem casa arrendada. Epá, caramba, o que é isso? Isso é penalizar as pessoas que compraram imóveis para ter um rendimento. Quem está nas casas, que não conseguia pagar a renda, tem um problema, tem, mas o governo ajuda diretamente essas pessoas. Não pode pôr os senhorios a fazer de segurança social. Eu digo isto há 30 anos, desde sempre da faculdade, e sou frustrado porque, infelizmente, não consigo convencer nenhum governo a fazer isto, percebe? Nem nenhum governo de esquerda, nem nenhum governo de direita. Isto é negativo. Está a perceber? Bem, mas globalmente falando, não há dúvida que este plano é melhor do que o anterior. E já agora, enfim, é nestas alturas que se percebe às vezes a independência das pessoas, inclusive na comunicação social. Tantos comentadores a fazerem elogios uma coisa, depois elogiam outra, depois elogiam outra. Eu já não percebo. Convinha que guardassem alguma independência, não é? Que é para dizer o que é que está bem e o que é que está mal. Pronto, é só uma piadinha. Ok? Bom, e vamos lá rapidamente para despachar mais duas ou três matérias. Já percebi que não vamos acabar isto tudo porque estamos muito sem tempo já. A economia vai cair apenas 3,7%, como diz o Banco de Portugal. Isto é de rir. Eu acho que o Banco de Portugal, das duas uma, ou quis fazer um frete, não acredito, ou então não quis ajustar as pessoas, nem as empresas, e portanto fez uma análise de, bom, vamos dizer aqui que há um intervalo de queda de 3,7%, que o desemprego pode chegar apenas a 10,7%. Repita lá outra vez, diga lá outra vez, desemprego 10%. Ok, falamos daqui a 6 meses, ok? Bom, não senhor, a economia não vai cair 3,7%, a economia vai cair mais. Eu fico feliz com isso? Não. Mas odeio instituições, odeio pessoas em lugares de responsabilidade que contam histórias às pessoas. Histórias. Histórias. Percebe? É preciso dizer às pessoas claramente isto. Nós vamos empobrecer. Nos próximos meses e nos próximos anos. É melhor dizer já. Eu sou partidário de que se deve dizer a verdade às pessoas. Nós, portugueses, vamos empobrecer. E os europeus também vão empobrecer. Mas há uns mais iguais que outros. Isto é, nós vamos empobrecer mais do que os outros. Porquê? Por uma razão simples. Não temos o trabalho de casa totalmente feito. Ao contrário do que diz o Centeno. É mentira. Nas contas públicas e na modernização da economia. Mas vamos às contas públicas, é o que é o mais importante. Sabe porquê? Imagine você, se não houver um plano de Corona Bonds, ok? E nós tivermos de gastar dinheiro que nós vamos buscar ao mercado. A nossa dívida, que é 118% do produto interno bruto, vai saltar para 130%, com muita rapidez. Viu? Está a ver porque é que eu era um mau feitio? Dizer aqui há 2 a 3 anos, nós temos que aproveitar a folga do momento em que todos os astros estiveram alinhados para pôr a dívida pública próximo dos 100% do produto interno bruto. Está a ver perceber porquê? É por causa disto. É que esta conversa do já resolvemos bate sempre na parede à primeira dificuldade, como está a acontecer. É por isso que você vê o Centenix transformado em Centeninho. Passou de Centenix a Centeninho, está a ver? E vai passar ainda mais nos próximos dias, que ele vai ficar ali para aguentar com aquilo. Sabe porquê? Olha, é muito simples. Nós vamos empobrecer, porque além do desemprego ir aumentar e o PIB ir cair, nós vamos ter que continuar a pagar a nossa dívida. Percebeu? E vamos ter que continuar a pagar essa dívida mais do que pagaríamos se a tivéssemos amortizado mais nos últimos 3 anos. Ou 4, ou 5. Andámos a distribuir, não é? O que não criámos. E agora vai fazer falta. É por isso que eu rezo a Deus que daqui até 15 dias a União Europeia se entenda
que é para a gente ter um projeto europeu para combater isto. Está a ver? Porque aí o primeiro-ministro tem razão quando diz que ninguém criou que o vírus apareceu, portanto é um problema de todos, não é? Esse é que é o problema. Bom, já vamos com 33 minutos, eu vou fechar isto com o ponto 10. A crise veio para ficar. Não sou eu que digo isto, é o Banco de Portugal. É uma questão que eu vou analisar na próxima semana, com cuidado, porque não consigo tirar-lhe mais tempo hoje, até para o final tenho uma reflexão para fazer. Já percebeu que o meu filho está nessa situação, a minha filha também. Há professores a fazerem coisas à distância com os alunos. Acho muito bem. Esta crise vai servir uma oportunidade muito boa, que é nós potenciarmos a digitalização da economia e a forma como nós trabalhamos. Mas há uma coisa que eu já percebi. Há muitos alunos que não têm computadores, não têm rede de banda larga em casa e diabo 4. E a pergunta que eu tenho para fazer é isto. Nós tivemos um primeiro-ministro que andou para aí a inventar Magalhães por tudo quanto é sítio. Andou a dizer que fez uma reversão tecnológica não sei das quantas. E nós chegamos a uma situação em que mandamos alunos para casa e há alunos sem computadores, sem tablets e sem banda larga, é isso? Acho que vale a pena pensar nisso. E com 7.600 pessoas em direto, não batemos o recorde ontem, mas não há problema nenhum. Chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero lhe desejar um grande semana, um fim de semana, na medida do possível. Faça um favor, não altere as rotinas que você tinha durante o trabalho. Não chegue às 10 da manhã sem fazer a barba e não sei. Disciplina é uma coisa muito importante, está bem? Quero desejar um grande fim de semana. Quero dizer que na segunda-feira estarei aqui às 8 da manhã para lhe atazanar o juízo. E quero dizer que, pedir uma coisa, tenha o bom senso e paciência que não teve o Primeiro-Ministro e o idiota do holandês ontem. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Às 7.600 pessoas que estão a ver e às outras que vão ver, quero pedir aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até segunda-feira às 8 da manhã.